Hello, jovens! Prof. Ades Lima na área para mais uma aula de física com vocês. Unidade 1, aula de número 5. E o que nós vamos começar a fazer? Vamos começar a entender como é dado os tipos de movimento, certo? Nós temos aí a mecânica, que estuda os movimentos. O movimento ele pode ser uniforme, ele pode ser uniformemente variado, isso dentro da cinemática, ok? E nós vamos começar a estudar aí mais profundamente a cinemática. Vamos lá? Então, jovens, olha só, lembrando aqui do nosso pré-requisito para a aula de hoje, não é ter assistido ao vídeo Como Entender o Movimento Uniforme, quer que desenhe, né, do canal do Descomplique, vai ajudar no entendimento do nosso conteúdo da aula de hoje, que nós vamos falar aí da segunda parte, movimento uniforme, sendo que a primeira vocês viram com o professor Décio, a gente vai continuar aqui na nossa aula e vamos falar de movimento retilíneo uniforme, uma introdução, e também dentro do movimento retilíneo uniforme, como se comportam as grandezas de distância, velocidade e tempo. Fechadinho? Então, ó, vamos dar prosseguimento. Pessoal, movimento retilíneo uniforme. Uniforme é o uniforme da escola? Que tipo de uniforme nós estamos falando? Né? Quando você vê a palavra uniforme, tu pensa o quê? Uma blusa ou uma vestimenta igual, certo? Então, uma escola que tem um determinado uniforme, ou uniforme de uma empresa, por exemplo, uniforme do terceirão, que é a blusa do terceirão. Então, você pensa que todos vão estar com aquele mesmo padrão de blusa, com o mesmo desenho, certo? Os mesmos nomes da escola. Então, o uniforme ele vem lembrar a algo que é igual, a algo que se repete, não é verdade? Então, o nosso movimento uniforme, de certa forma, ele trabalha esses conceitos aí de igualdade. Fechou? Então, a gente vai responder a perguntas retilíneo, constante, certo? Uniforme. Como assim, professora? Como é que eu vou caracterizar e entender isso daí? Bom, nós temos que entender, pessoal, que o movimento ele está relacionado a algumas grandezas, como nós vimos lá no início. Está relacionado à distância, está relacionado à velocidade, certo? Está relacionado a tempo. Como já dizia a música, né? O tempo não para. Certo? Então, se o tempo não para, sempre vai ocorrendo movimentos na natureza. Então, a física estuda esses movimentos da maneira mais simples até a maneira mais complexa, certo? Então, a gente vai começar aqui com o movimento mais simples, que é o movimento retilíneo e uniforme, tá certo? Movimento é porque alguma coisa que você está estudando. Retilíneo a gente pode considerar como sendo uma reta. E o constante? Já já nós vamos ver o que é o constante, tá, pessoal? O que nós temos que entender como constante? Constante é aquilo que se repete em intervalo de tempos iguais. Então, a cada hora, a cada segundo, por exemplo, a cada minuto. Então, se você fala que uma velocidade média lá é 50 km por hora, então você pode falar que a cada hora é andado o quê? 50 quilômetros, certo? Então, é uma média de velocidade. Essa velocidade, ela vai ser a mesma conforme passa o tempo. Então, a gente tem o quê? Dentro do movimento uniforme, a velocidade ela é o quê? Constante. Então, explicando, velocidade aí constante é que ela não muda. Então, se você fala que a velocidade média de viagem de um carro foi de 70 km por hora, significa que essa é a velocidade média dele, considerando toda a viagem, tá certo? Então, a gente fala que o movimento dele foi uniforme porque ele andou em média a cada hora 70 km dirigidos. Belezinha? Trajetória retilínea seria em linha reta. Uma rua, quando você considera um movimento só na horizontal, quando você considera um movimento só na vertical, você tem que pegar uma reta, certo? Então, imagine uma linha, ok? Entendido isso? E uniforme é que tem a mesma forma, tá? Então, se tem a mesma forma, eu vou poder descrever esse movimento através de algo chamado de função horária. Lá na matemática, para a gente fazer um gráfico, a gente não usa uma função de primeiro grau, de segundo grau. Aqui na física, pessoal, também tem.
Porque a função ela descreve um comportamento, certo? Então, uma função ela é parecida com a outra no seu grau, mas quando você altera os valores, tu vai ter um determinado comportamento. Que comportamento é esse? Pode ser uma reta inclinada para cima, não é verdade? Uma reta inclinada para baixo, como vocês veem lá na matemática. Pode ser uma parábola com a concavidade voltada para cima. Pode ser uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Isso é o comportamento, certo? Então, no movimento uniforme, o nosso comportamento ele é o quê? Constante. O gráfico é uma reta. Entendido isso? Fechado? Bom, pessoal, pense então aí em um automóvel que está em uma determinada estrada, se movendo a uma velocidade constante tal que seu velocímetro indica 90 km por hora, tá certo? Então imagine essa situação, ok? Tal situação, se você for ver assim, professora, mas vai estar 90 km por hora, mas ele pode mudar, ele pode ir para 91, ele pode ir para 80, né? Se encontrar um redutor de velocidade lá que tem que passar a 50 km por hora, vai ter que reduzir, não é verdade? Mas naquele instante que você olha, você pode falar que a velocidade dele é 90 km por hora, naquele instante, certo? Mas, pessoal, quando você fala em velocidade média, tu tá apenas tirando uma média. Então, tu pensa assim, se a cidade que eu vou daqui até outro local é 90 quilômetros, essa cidade, se eu fizer esse percurso em 1 hora, quer dizer que o meu carro, em 1 hora, ele fez 90 km. Então, a minha velocidade média foi 90 km por hora, tá certo? Então, você tem uma média, mas na realidade é assim? Eu vou conseguir manter sempre 90 km por hora? Não vou, né, pessoal? Então, uma média é uma estimativa, tá? Tal situação não parece ser realidade, pois todo automóvel muda sua velocidade constantemente, seja para ultrapassar um veículo mais lento ou até mesmo para estacionar, reduzindo assim sua velocidade, tá certo? Então a gente fez o quê? É uma média. O que é uma média de velocidade? O que é uma velocidade média? É você pegar todo o espaço que foi percorrido e dividir pelo tempo em que você percorreu aquele espaço, tá certo? Então, se você pega uma cidade que fica a 180 quilômetros e você faz isso em 2 horas, se você dividir 180 quilômetros pelo tempo de 2 horas, tu vai achar quanto? 90. Então, a velocidade média é 90 km por hora. Ou seja, para você fazer aquele percurso em 2 horas, você tem que andar em média a 90 km por hora. Você vai andar a 90 km por hora o tempo todo? Não, professora, não tem como. Exatamente. Mas isso é uma média para você ter o quê? Uma estimativa. Entendido isso? Fechado? Belezinha? Pessoal, esse tipo de movimento, né, que é o uniforme que eu estava falando para vocês, não é bem a cara de nosso trânsito cotidiano em virtude da frequente mudança de velocidade, tá certo? Mas mesmo que seja apenas por pequenas distâncias, quando um corpo se move em velocidade constante, dizemos que ele está em movimento uniforme, tá certo? Então, se você olha o velocímetro do carro durante 4 segundos e ele manteve aquele 90 km por hora, aquela distância durante os 4 segundos que você olhou, você pode falar que a velocidade foi o quê? Constante durante 4 segundos. Então, você pode falar que naquele tempo que você observou, a velocidade foi o quê? Constante, ou seja, ela não mudou, tá certo? Entendido isso? Então, se no intervalo de tempo que você está observando o evento, a velocidade não muda, aí tu pode falar que ela é o quê? Constante, e aquela distância em que foi feita essa velocidade, você pode falar que é dentro de uma velocidade o quê? Constante no tempo que você observa. Entendido, pessoal, a diferença, tá? Uma coisa é você pegar o percurso todo e dividir pelo tempo que você fez aquele percurso. Aí tu tem uma velocidade média, tá certo? Que é em média o quanto o seu carro andou para você fazer aquela distância naquele tempo, belezinha? Mas a velocidade constante é o quê? Quando você observou o evento, o tempo que você observou, a velocidade não mudou, ela é constante, tá? E essa é a principal característica do movimento que uniforme, velocidade constante. Então, principal característica do movimento uniforme, velocidade constante. Belezinha? Entendido isso? Então, vamos começar a falar mais dele, que então é o movimento retilíneo uniforme.
E quando o corpo aí se desloca com velocidade constante, ao longo de uma trajetória retilínea, dizemos que o movimento é o que então? Uniforme. Pessoal, então se liga. Velocidade constante, falou velocidade constante, o movimento é o quê? Uniforme, tá? Professor, e quando a velocidade é variável? Aí tu entra no outro movimento que nós vamos estudar ainda, que é o uniformemente variado, tá bom? Se a velocidade é constante, o movimento ele é o quê? Uniforme. Por que nós temos que saber disso? Porque se eu consigo diferenciar o uniforme do uniformemente variado, a função do movimento uniforme é uma, a do uniformemente variado é o quê? Outra. Entendido, pessoal? Belezinha? Então aí, velocidade constante na trajetória retilínea, movimento uniforme. Ah, professora, eu posso só falar trajetória? Tem que falar retilínea? Nesse caso, pessoal, tem movimento retilíneo uniforme. Por quê? A gente também estuda o movimento retilíneo uniformemente variado. A gente também estuda a queda livre, que é o quê? Uma trajetória vertical. E também a gente estuda o movimento curvo, que é o movimento circular uniforme, tá? Então é por isso que a gente tem que diferenciar o movimento de acordo com a trajetória que você está estudando. Movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, que é quando a velocidade muda, aí já entra a aceleração, tá? Queda livre, que a gente fala que é o movimento vertical, e o movimento circular, tá bom? Então a gente está aqui no movimento retilíneo uniforme com velocidade constante, pessoal, fechado? Ok? E também dizemos que é um movimento no qual o móvel percorre distâncias iguais em intervalo de tempos iguais. Lembra que eu falei exemplo para vocês? 90 km em 1 hora. Aí depois eu dobrei, eu falei 180 km em 2 horas. Toda vez que eu for colocando a mais, eu vou sempre colocar mais 90, mais 90, mais 90, mais 1 hora, mais 1 hora. Porque se a velocidade é constante, pessoal, indica o quê? Que a cada 90 km faz em 1 hora. Tá certo? Então, se você for pegar aí já o 90 vezes o 3, a gente já vai ter 270 em 3 horas, certo? E toda vez que você dividir, vai dar a velocidade de 90 km por hora. É por isso que as distâncias são iguais nos intervalos de tempos iguais. E é por isso que nesse exemplo que eu falei para vocês, a cada hora ele percorre 90 km, que dá a velocidade constante dele, que é 90 km por hora. Belezinha? Fechado? Aqui tem um desenho bem fofinho, né? Pra gente observar aqui, ok? Então, se você tem aqui essa questão de deslocamento, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Nosso desenho bonitinho aí, tá? Então, aqui, pessoal, vocês estão vendo esse gráficozinho? Tu tem, ó, um negócio perpendicular, ou seja, em um deles você vai colocar o espaço e no outro tu vai colocar o quê? O tempo, tá certo? Geralmente, pessoal, o tempo fica aqui na horizontal, o espaço fica onde? Na vertical, tá? Se você ligar 1 hora, tu liga a 90 km. Se você ligar 2 horas, tu liga a 180. Se tu pegar 3 horas, tu liga a 270, certo? Aí depois, como é que a gente faz lá em matemática? Você une os pontos, aí você vai observar graficamente o movimento, tá bom? Desse automóvel aí, belezinha? Entendido? Bom, falei um pouco de distância para vocês, de velocidade, mas como é que a gente pode caracterizar isso de uma melhor forma? Então, distância, tempo e velocidade. A distância, gente, percorrida por um móvel é todo, ó, se liga, é todo o percurso feito por ele durante o intervalo de tempo, certo? Se eu fui lá, 90 quilômetros, eita, esqueci alguma coisa, voltei, 90 quilômetros, eu já fiz aí 180, certo? Ah, agora voltei de novo, aí eu já tenho 270. Então, eu peguei a distância, certo? Se eu peguei uma distância total, eu somo tudo. E o deslocamento, gente? Ah, o deslocamento é outra história. O deslocamento é o quê? É o valor do primeiro ponto pelo do último ponto. Uai, professora, mas se eu vou e se eu volto, eu tô indo e voltando para o mesmo ponto. Meu deslocamento nesse caso é 0. Beleza? Então, essa é a diferença de distância percorrida, né? Total percorrida e deslocamento, tá? Então, a distância percorrida por um móvel é todo o percurso feito por ele
durante o intervalo de tempo, e a nossa velocidade é como o percurso é feito, tá? Pode-se levar mais ou menos tempo para completar um determinado percurso, depende muito das condições, né, pessoal, que a gente está considerando, tá certo? Belezinha? E também nós temos aqui, para aprender melhor, a nossa atividade interativa, que vocês receberam aí o roteiro, certo? E para que você vai fazer aqui? Você vai precisar de um cronômetro e você, jovem, né, para fazer aí o experimento. Leiam direito lá o roteiro, tá bom? Abra espaço na sala, vocês podem fazer esse experimento em outro lugar, né, um local mais aberto na escola, no pátio. O importante é você fazer o quê? As marcações, tá certo? Fez as marcações, pessoal, você vai levar ali, né? Você vai utilizar o livro, caderno, carteira, alguma coisa para fazer marcação. Você vai percorrer esses espaços, certo? Pode ser pessoas de alturas diferentes, né? Percorrendo o espaço, e você vai marcar com cronômetro. Entendido isso? Se você tiver alguma fita métrica, alguma coisa, você pode até medir o tamanho de um ponto para outro, né? Você mediu esse tamanho, por exemplo, marcou o tempo em que a pessoa demorou para fazer esse tamanho, é só dividir que você vai ter o quê? A velocidade também é algo que dá para fazer, tá, pessoal? Com esse exercício aí, tá bom? Aí você pode ver pessoas diferentes para poder fazer isso. Aí você vai encontrar esse negocinho aqui chamado de velocidade, que é justamente a distância dividido pelo tempo. Então, V é a velocidade, tá? Que é constante no movimento uniforme. D é a distância percorrida. E T é o tempo gasto para percorrer a distância. Ok, quais são as duas que a gente mais utiliza? A gente utiliza mais quilômetros por hora e também metros por segundo. No nosso sistema internacional de unidades, geralmente é o metro por segundo, tá bom? Mas se no seu gabarito de ATE tiver lá quilômetros por hora, você pode calcular, né, a sua velocidade de quilômetros por hora para marcar no gabarito. No SI é metros por segundo, mas vai depender do seu gabarito, né? O que ele vai querer, você pode fazer essa marcação e também calcular em quilômetros por hora, que são as duas unidades mais utilizadas, fechou? Então, pessoal, a gente tem a velocidade, a distância e o tempo. Ó, vamos ali no quadro rapidinho que eu vou fazer o X para vocês aqui. E aqui, ó, se você pegar, lembrando que o tempo, ele tá fazendo o quê? Ele tá dividindo, né? Deixa eu pegar a canetinha aqui. O tempo, ele tá o quê? Dividindo. Se ele for passar para o outro lado, ele passa o quê? Multiplicando, professor. Então, vou colocar 1 aqui. Distância vezes 1 é distância. Velocidade vezes tempo é velocidade vezes tempo. Logo, você pode também achar a distância. Se você tiver a velocidade, você pode calcular a distância, tá, pessoal? Ok? Mas aí tu vai precisar do tempo. O único que vai mudar ali é quem? É o tempo, porque a velocidade é constante. Então, eu posso achar a velocidade, eu posso achar a distância, olha só. Deixa eu colocar aí para vocês a distância para vocês darem uma olhadinha, ó. Distância percorrida, o tempo gasto para percorrer essa distância aí, beleza? E aqui você pode escrever conforme eu tinha colocado, ó, anteriormente. E quem quiser fixar melhor, é deitado vendo TV, tá certo? Deitado vendo TV, tu vai achar quem? A distância. Professora, mas eu estou deitado, né? Mas é só pra gente decorar, tá, pessoal? Aqui, ó. Mas a gente tem que entender o conceito seguinte. O que é uma distância? É aquilo que você percorre. Então, você precisa estar em movimento em relação a alguma coisa. Logo, você precisa da velocidade. E é claro que você precisa do tempo em que você está fazendo isso. Belezinha? Então, se tu tem essa equação aqui, que é a variação da distância, professor, qual é a diferença da distância para a variação da distância? A diferença, pessoal, ó, a distância é um valor específico, certo? Ou seja, se tu colocar o tempo 0 segundo, agora é 1 segundo, agora é 10 segundos. Toda vez que você substituir esse tempo aqui, lembrando que a velocidade é constante, imagine que essa velocidade ela é de 5, aqui o primeiro vai ser 0, o segundo vai ser 5 e o terceiro aqui, olha só, vai ser quanto? 50. A velocidade não mudou. Mas, conforme
tu vai passando o tempo, que o tempo não para, a tua distância vai aumentando porque tu não parou, tu mantém essa velocidade, certo? A variação da distância, pessoal, é você pegar o valor da distância do primeiro ponto, vou chamar aqui ó, de 1, 2, 3, é tu pegar a distância percorrida no primeiro tempo e, por exemplo, a distância no último e você fazer uma variação. Aqui é 0, aqui é 50. Então, esse deslocamento ficaria quanto aqui? 50, porque tu pegar o primeiro e o último ponto, tá? Essa é a diferença da variação. Belezinha, entendido isso? E aqui só apagar, né, Pronto! Apagando um golinho na água aqui, ó. E, pessoal, em alguns exercícios será necessário usar esse deslocamento. Por quê? Porque ele vai te dar 2 pontos. Ele pode te dar o ponto de onde você saiu e o ponto de onde você chegou. É possível? É, tá? Lembrando que o ponto, tu não vai sair de 2 lugares ao mesmo tempo, né, gente? Tu vai sair de um lugar. Agora, a tua distância final vai depender de quem? Do tempo que você está considerando, tá? Então, a minha distância final vai depender do quê? A minha distância final aqui vai depender da velocidade, que é constante, vai depender de onde eu saí e do tempo que eu estou considerando. Esse cara aqui está negativo, eu vou passar ele para o outro lado aqui, positivo, olha só. E aqui, pessoal, a gente pode observar o seguinte, tu vai sair de um lugar específico, certo? Tu não vai sair de 2 lugares ao mesmo tempo, né? Então, a tua distância inicial é constante, certo? Já que o movimento ele é uniforme, retilíneo, uniforme, a velocidade também é o quê? Constante. Logo, opa, deixa eu voltar aqui rapidinho. Logo, vou pegar aqui outra corzinha, a minha distância ela vai mudar conforme o tempo muda, certo? Se tu sai lá do quilômetro 10, a tua velocidade é de 60 km por hora. A tua distância ela vai ser o quê? Ela vai mudar conforme o tempo. Se o tempo for 1 hora, tu vai ter 70 km. E se for 2, gente? Tá vendo? Isso aqui não tá mudando. Quem tá mudando é o tempo. E se for 2? Ah, a professora já fica 160 mais 10, 130. E se for 3? Opa, 180 mais 10, 90. Vocês estão vendo, pessoal, que essa distância ela muda conforme esse tempo aqui muda. É por isso que a gente chama de o quê? De variável. A distância varia conforme o tempo varia. O que é constante fica constante. O que é variável, esse cara varia conforme esse cara varia. É por isso que a gente chama isso aqui de função horária do movimento, tá, pessoal? Por que função horária do movimento? 1, porque ele está procurando a distância. 2, porque a distância depende do quem? Do tempo. Então, a distância e tempo são as nossas grandezas variáveis. Elas variam, porque o tempo não para, né, gente? Então, tá aí, ó, variáveis. Já que o movimento, ele é uniforme, distância e velocidade são... Distância inicial, certo? E velocidade são constantes. Entendido, pessoal? E tá aí a nossa função horária do movimento. Belezinha? Fechado? E aqui eu vou colocar para vocês, ó, distância final. Olha aí. Pronto. Constantes e variáveis, né? Nada melhor do que a gente aplicar isso através de um exemplozinho aqui. Vamos ver o que está escrito. Um homem caminhando na praia deseja, certo? Deseja calcular a sua velocidade, tá bom? Para isso, ele conta o número de passadas que dá em 1 minuto, tá? Então, ele marcou 1 minuto lá e contou o número de passos que ele fez, contando uma unidade de cada vez e que o pé direito toca o solo. Então, ele foi, né? Tocou o esquerdo, tocou o direito 1, tocou o esquerdo, tocou o direito 2 e assim vai, tá certo? Então, ele concluiu que são 50 passadas por minuto, tá certo? Ele manteve uma caminhada constante e ele conseguiu fazer 50 passadas por minuto. A seguir, ele mede a distância entre as duas posições, ok? Então, vai ser a distância aqui, ó, de onde ele saiu e a distância de onde ele chegou, sendo que ele deu 50
passadas e o tempo que ele fez isso aqui, ó, foi o quê? Aqui 1 minuto, certo? 50 passadas, 1 minutinho, tá? Então é claro que ele começou, né, gente, a contar do tempo inicial de 0, né? E o tempo final foi de 1 minutinho, ele deu 50 passadas. Aí ele veio e fez e queria fazer o quê? A medida. Se eu fiz 50 passadas em 1 minuto, qual foi a distância que eu andei, né? Aí ele botou aqui, ó, ele mediu as posições sucessivas do seu pé direito e encontra equivalente a 6 pés. Sabendo que 3 pés corresponde a 1 metro, sua velocidade suposta constante é de... Então vamos lá, ele fez aqui 50 passadas por minuto, tá certo? Aí ele pegou o quê? A distância em 2 posições sucessivas do seu pé direito, tá aqui o pezinho direito, e o esquerdinho aqui, certo? Então ele fez aqui, ok? E ele encontrou 6 pés, tá? Então ele fez aqui, encontrou, relacionado aqui, 6 pés, tá? Cada 3, pessoal, a cada 3 pés aqui é quanto? A cada 3 pés é 1 metro. Logo, 6 pés vai ser quanto? 2 metros. Vamos deixar esses dados aqui, vamos lá. Ok? Então, vamos encontrar a velocidade dele, ó. A cada vez que o pé direito toca o solo, equivale a 6 pés. Beleza, equivale a 6 pés. 3 pés equivale a 1 metro, então 6 pés, como eu falei para vocês, que é uma passada, né? Equivale a 2, ou seja, pisou direito, esquerdo, não é isso? Então aqui, ó, toda vez que o pé direito tocava o solo, equivalia a 6 pés, né? Então, que ele tinha uma passada bem grandona, né, gente? Então, equivalia a 6. Então, 3 se equivale a 1, cada passada dele, toma ali, ele não estava andando, ele estava pulando. 2 metros, né, gente? Logo, se cada passada aqui é 6 pés, se cada passada dele, ó, é 6 pés e aqui é 2 metros, quantas passadas ele fez? 50 passadas. Se ele fez 50 passadas, vezes 2 dá quanto? 100 metros. Rapaz, esse cara é gigante, né, pessoal? E ele fez isso em quanto que a gente viu? Em 1 minuto. Então, 50 passadas equivale a 100 metros e ele fez isso em 1 minuto, tá certo, pessoal? 1 minuto, belezinha? Tá bom, professor, 1 minuto, vou colocar aqui 1 minutinho. Mas se eu pegar 100 metros e dividir para 1 minuto, eu vou ter 100 metros por minuto. Aí se eu for olhar minhas alternativas, tá tudo em quilômetros por hora. Logo, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que encontrar a velocidade em quilômetros por hora. Tem uma maneira mais fácil? Tem, pessoal. O que eu falei para vocês? Quais são os mais fáceis que a gente usa? A gente usa quilômetros por hora e metros por segundo. Logo, se eu encontrar em metros por segundo, eu posso transformar direto em quilômetros por hora. Da mesma forma que se eu quiser, eu posso transformar direto em quilômetros por hora para metros por segundo. Essas duas unidades de velocidade, elas permitem isso, tá? Belezinha? Se você quer quilômetros por hora para metros por segundo, tu divide o valor por 3,6. Se você quer de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Ah, professora, eu posso fazer isso de metros por minuto? Não, isso só pode de quilômetros por hora e metros por segundo. Os outros, gente, não pode, tá? E você tem que transformar um por vez, beleza? Então, aqui uma maneira mais fácil de você fazer. Você sabe que 1 minuto tem 60 segundos, então ele percorreu 100 metros em 60 segundos, ok? Como é que eu faço para encontrar essa velocidade? É só dividir a distância dele, que ele fez isso. Deixa eu apagar aqui, certo? E dividir pelo tempo, que é 60 segundos. então, olha só, vamos simplificar aqui, né? O nosso zero simplificou. 1,667 metros por segundo, ou a gente pode ficar com 1,6, tá? Pode ser também. Como é que você faz para transformar? Como eu falei para vocês, basta multiplicar por 3,6, certo? E fazendo essa multiplicação, nós vamos encontrar 6 km por hora. Aí sim nós vamos ter a alternativa, que a alternativa é letra
C de certo. Belezinha, pessoal? Essa foi, então, uma aplicação de como a gente pode encontrar a velocidade. Vamos fazer mais? Ó. Nas estradas brasileiras, existem vários aparelhos com a finalidade de medir a velocidade dos veículos. Em uma rodovia cuja velocidade máxima permitida é de 80 km por hora, lembrando que quando tem -1 aqui, gente, é porque nós fizemos o inverso, tá? 80 km por hora. Tu pode escrever assim, km por hora. Tu pode escrever assim com uma barrinha ou tira do denominador e faz o inverso, tá? Que aqui tá multiplicando, tu bota -1, beleza? Mas é km por hora, tá? Beleza? Vamos continuar aqui. Um carro percorre uma distância de 50 centímetros entre os dois sensores no tempo de 20 milissegundos, que é ms, tá? Porque os sensores estão assim, né? Então, tu tem entre um e outro aqui, ó, 50 centímetros. Ele percorre aí em 20, eu vou colocar aqui logo 10 a menos 3 segundos, né? Que é milissegundos. De acordo com a resolução número 396 do Conselho Nacional de Trânsito, para vias com velocidade até 100 km por hora, a velocidade medida pelo aparelho tem a tolerância de mais ou menos 7 km por hora. É por isso que quando você passa no velocímetro, tu olha, né, quando você passa no radar, na verdade, né, tu olha para o velocímetro, tá uma velocidade, e às vezes no radar tá uma velocidade menor, por causa dessa tolerância aqui, tá bom? Mas não é todos que têm essa tolerância, eu já vi uns que têm a tolerância de 3, mais ou menos, km por hora. Além da velocidade máxima permitida na via. Então, se a velocidade máxima permitida na via é de 60 km por hora, isso indica que se você passar a 67, o radar ele pode mostrar o que lá na marcação? 60 por causa dos 7 km por hora de tolerância, tá? Então, ele pegou aqui, ó, entre a marcação do sensorzinho que está no chão, dá 50 centímetros, o carro fez em 20 milissegundos, tá bom? É isso que ele está falando aqui para nós. Considere a velocidade final registrada do carro, é o valor medido, descontado o valor da tolerância do aparelho. Nesse caso, qual foi a velocidade final registrada pelo aparelho, pessoal? Lembrando que ele deu anteriormente aqui, né? Deixa eu apagar aqui porque ficou muita coisa. Pronto. Lembrando, né, que ó, a velocidade máxima é 80, certo? Aí aqui ele percorreu a distância do sensor a esse aqui, a gente pode encontrar a velocidade, tá? E aqui, de acordo com a resolução, quando tu tem vias aí de até 100 km por hora, a velocidade tem a tolerância. Então, a gente tem que encontrar a velocidade dele e ver essa tolerância aí. Vamos lá, então, ó. 50 centímetros transformando em metros, né? 1 centímetro ali, ó, é 10 a menos 2 metros, porque 1 metro é 100 centímetros, né, pessoal? E o tempo, como eu falei para vocês, 20 milissegundos. A única coisa que dá para fazer aqui também, que é mais fácil, é você ir naquela tabelinha lá da nossa primeira aula, né? O Czinho vale 10 a menos 2, o Mzinho vale 10 a menos 3. É só você tirar a letra e colocar o número e você já pode calcular, tá? Nossa tabelinha de prefixos da física, beleza? Vamos calcular essa velocidade então? Vamos pegar a distância entre os sensores, vamos dividir. Divisão, você divide os números, você conserva a base e você subtrai o expoente. Então fica 3 menos 3, menos com menos é mais, fica menos 2 mais 3. Então, bora ver aqui. 2,5, fez a divisão ali, olha lá, joguinho de sinal, 2,5 vezes 10 elevado a 1, que é a mesma coisa que 25 metros por segundo. Para a gente fazer a comparação, tem que transformar em quilômetros por hora, né, gente? Então, multiplica por 3,6, dá 90 quilômetros por hora. Então, ele passou lá 90 quilômetros por hora. Mas o que o enunciado disse? A gente tem que descontar a tolerância. Qual é a tolerância? Mais, né? A tolerância lá, ele dá uma tolerância de 7 km por hora. Então, se eu passei a 90, a tolerância é de 7, então meu aparelho vai indicar quanto? O valor que eu realmente passei, menos o valor da tolerância, que dá quanto? 83 km por hora. Então, tá aí o nosso valor descontado.
e ele passou 83 km por hora. Se a velocidade máxima permitida é 80, sinto muito, mas ele foi multado, né, gente? Agora, se lá na outra parte ele falou que quando a velocidade de vias é de 100 km por hora, tá aqui a tolerância, então se é 100, ele se safou, tá certo? Escapou. Mas se é 80, foi multado, tá certo? Olha só, aqui é exemplo 3, né? Só pra gente dar uma exemplificada lá, né? Eu já tinha colocado feito 2, isso aqui é o terceiro, tá? Um móvel, gente, ele parte do ponto A, tá bem aqui, ó, ok? Sobre uma trajetória e vai até uma posição B, tá? Aqui é a posição B, então ele vai daqui para cá, tá bom? Em seguida, ele retorna para C. Opa, ele parou, né? Ele vai voltar aqui para pegar alguma coisa no posto, sei lá, né? Que ele viu. Então, ele vai aqui, depois ele vem para cá, tá? Então, ele saiu de menos 20 e foi até 80, certo? Se a gente for contar 20 e 80 dá 100, e isso de total. Agora, deslocamento, né, gente? É 80 menos ali o outro, tá? Qual é a distância percorrida de A até B? E qual é a distância total percorrida pelo carro entre os instantes T1 e T3? Ó, lembrando, eu fui daqui para cá, eu fiz uma distância, eu saí de menos 20 e fui para 80, certo? Depois eu fui para cá. Aí ele quer saber entre T1 e T3. Se fosse o deslocamento, era só você pegar o último menos o primeiro, mas ele quer a distância total, então você tem que somar os valores dos percursos. Vamos lá? Distância de A até B. Eu fui de A e fui aqui, ó, de menos 20 e fui para 80. Percebemos que no ponto A o móvel está na posição menos 20, que ele está no sentido oposto da trajetória, e B está na posição de 80. Então, olha só, tá aí, o deslocamento é o último menos o primeiro. A distância é a última menos a primeira. Então, vamos lá. Vai dar quanto aqui? Ó, joguinho de sinal, 100 km, que foi realmente o que ele fez, né, gente? Ó, se ele tava aqui, belezinha? Ele foi, ó, do 20 até o 0 fez 20 e do 0 até o 80 fez 80. É por isso que tem que dar quanto aqui? 100, ok? Ele quer saber o total da distância percorrida, né? Então, eu tava aqui, eu fui pra cá, e por algum motivo que ele não disse, ele veio para cá. Eu quero saber a distância total percorrida. Eu sei que daqui até aqui foi 20, daqui até aqui foi 80, a gente já achou que foi 100. Aí ele foi de 80 para o 40, né? Foi mais 40, não é isso? Então é só a gente somar. Calculando fica assim, ó. A distância entre T1 e T2 a gente calculou na letra A, que vale 100 km. Agora é só calcular e T2 e T3, como eu falei para vocês, e somar. Se você está fazendo a prova, é claro que você vai fazer, né, gente, para marcar a alternativa de cabeça, né? Porque tu sabe que de 80 para 40 é 40. Como é que eu faço para achar isso? Lembrando que a distância é a distância final menos a distância inicial. A final foi onde ele parou e a inicial de onde ele saiu, porque ele foi de 2 para 3. Professora, dá negativo, dá, pessoal, porque tu tá indo a favor da trajetória. Quando você está voltando, tá no sentido oposto ao da ida. É por isso que dá o quê? Um valor negativo. Mas a distância que ele percorreu foi quanto? 40. Portanto, ele fez quanto? 100 no primeiro pedaço, mais 40 no segundo, ele fez 140. Fechou? Vamos mais um aqui. Um automóvel com velocidade constante percorre uma trajetória retilínea, no qual se fixou um eixo de coordenadas, né? Sabendo-se que no instante T0 a posição é de menos 200. E nos 50 segundos a posição é de 550 metros. Determine a velocidade, função da posição e a posição nos instantes 1 e 20, que é diferente do exercício. E quando é que ele passa pela origem? Pessoal, vamos lá, para não misturar, a gente vai separar. Qual é a velocidade do móvel? Ah, professora, a velocidade é eu pegar a distância e dividir pelo tempo. Então, vamos primeiro calcular a distância? Vambora, eu vou pegar a última distância que ele deu e vou subtrair da primeira. Olha o jogo de sinal, gente, não vai esquecer. É por isso que fica aqui 750, tá? E o tempo? Ah, professora, é de 0 a 50. Então, se eu pegar o último tempo e subtrair,
é 50 segundos. Ele fez 750 metros em 50 segundos. Logo, qual é a velocidade dele? É só, tá vendo? Pegar aqui, ó, a distância e dividir pelo tempo. Simplifica aqui esse zero. 15 metros por segundo, gente. Pronto, achamos a letra A, 15 metros por segundo. Belezinha? Bom, quando ele pede para nós a função é só você montar isso daqui. Como assim, professora? Como é que eu monto uma função? É só você substituir as grandezas constantes. Pronto! Você monta uma função substituindo a distância inicial e a velocidade. E pronto, gente, você já tem a função do movimento e não precisa fazer mais nada. Na letra C, tu vai utilizar essa função justamente para saber a posição no instante de 1 e de 20 segundos. Ou seja, é só fazer aquilo que eu falei, ó. Substituir aqui no tempo que a gente vai achar, tá certo? A gente vai usar aqui e vamos substituir. Vamos ver quanto é que dá. Para 1 segundo, é só fazer menos 200, certo? Mais 15 aqui, ó. Ó, aqui a posição em 1 segundo, ó. E em 20 segundos, a mesma coisa. A gente vai pegar a função, é para isso que ela serve. Substituir o tempo, olha só. E qual é a função aqui? Qual é a posição? 100 metros. Tá vendo, gente? Usando a função, você acha a posição. E quando é que ele passa pela origem? Pessoal, origem lembra o quê? Origem lembra zero. Toda vez que ele falar origem, você considera a posição o quê? A posição zero, tá certo? Então, se você pegar a tua função e em vez de substituir o tempo, substituir zero para a posição, tu passa esse cara aqui positivo, olha só, é só você dividir, certo? O 200 pelo 15, fazendo essa divisão bonitinha, você vai encontrar aí, ó, 13,33 segundos é quando ele passa pela origem. Viu, pessoal? Olha só, encontramos a velocidade, ok? Vem aqui comigo. Encontramos a velocidade, encontramos a função e fizemos o uso dessa função. Pronto, movimento uniforme, tá certo? E depois eu volto com vocês. Até mais!